Boa noite a todos. A nossa conversa de hoje é sobre a dor. A dor é um aprendizado. Veja, é difícil a gente assim dizer, mas eu estou sofrendo e tenho que aprender com a minha dor. Porque quando a gente está sofrendo, está passando por uma aflição, a gente esperneia, não é verdade? Às vezes a gente briga com Deus. Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo comigo? A gente não faz isso? Eu não mereço o que eu estou passando. A gente se revolta. E aqui, enquanto estávamos chegando, ia passando ali, né? Que a gente tem que aprender a sofrer, né? E aqui diz assim, ó, a dor não é castigo, mas a pedagogia divina. Então, olha, quando a gente nasce, o bebê na hora de nascer, a mãe não sofre muito? Ela sofre muito. Mas quando ela olha o rostinho do bebê, ela se alegra, né? E o bebê, quando nasce, ele chora. Ele apanha para chorar, não é isso? Então, a vida da gente é um constante aprendizado. E saber sofrer também é aprendizado, né? A gente tem que tirar uma lição do sofrimento da gente. Então, ao invés da revolta, a gente estar assim, por que é que eu estou passando por isso? O que aconteceu que eu estou passando por isso? Porque a gente volta para a Terra. Não somos daqui. Nós não somos daqui. Estamos de passagem para aprender, para evoluir. E o sofrimento, muitas vezes, é ele que nos impulsiona para frente. Há pessoas que não sabem sofrer e estacionam, se revoltam, se fecham. E há pessoas que com o sofrimento evoluem. Quem aqui já passou um sufoco danado, uma aflição terrível e de repente se viu melhor, se viu mais forte, aprendeu com a dor. Aprendeu com o sofrimento, não é? Quando a gente perde um ente querido, a gente não sofre muito? E não tem que aprender a se refazer, a ressurgir do nada, do caos total? E há pessoas que sucumbem, vão entristecendo e chegam a morrer. E há outras pessoas que através da dor vão se melhorando. Quando a gente fica doente, a gente aprende que aquela doença, se é no físico, é porque a gente não cuidou bem do corpo. Uma pessoa que vai ao médico e o médico diz, olha, o senhor ou a senhora está com um problema, uma disfunção cardíaca. Se essa pessoa não se cuida, ela não terá problemas? Se a pessoa tem um problema gástrico e ela não se cuida, ela não está buscando uma dor mais intensa, um problema mais intenso? Então, o nosso corpo é o nosso veículo de evolução. Precisamos dele para evoluir. Então nós temos a dor física, que é a doença que se abate sobre nós. Tem as dores morais, que são as percas que nós vamos tendo. Quando um casamento é dissolvido, há sofrimento. Não há sofrimento? Para o casal, para os filhos, para a família. Então, se nós não soubermos ressignificar a nossa vida a partir desta perca,
a gente vai adoecer. E existe também a dor existencial. O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Já não aconteceu com algum de vocês estar trabalhando numa empresa e que de repente você diz assim, mas o que eu estou fazendo nessa empresa? Qual a minha finalidade aqui? É só o meu salário? Ou eu estou evoluindo nessa empresa? Essa é a dor existencial. Todos nós temos dentro de nós uma chama que diz assim, olha, você tem que fazer alguma coisa diferente. Nos livros do André Luiz, mostra lá que quando a gente volta para casa, para a nossa verdadeira casa, só o que conta é o bem que tenhamos feito. Nada mais é contado. Quando eu voltar para o lado de lá, ninguém vai querer saber. Olha, a Laurinete fez tantos cursos universitários, ela fez isso, fez uma pós-graduação, fez um mestrado. Ninguém quer saber isso. Um médico famoso, quando chega do outro lado, não é só, olha, o doutor fulano de tal retornou. Não. Que bem que esse doutor fulano de tal fez. Quantos pacientes ele atendeu gratuitamente? Quanto de medicação ele conseguiu de graça para dar para os pacientes dele? Quantos ele curou? Não há... Quem aqui gosta de ir no médico, que o médico nem olha para a cara do paciente? Tem alguém aqui que goste disso? Tem alguém aqui que goste de consulta online? Não é? Porque nós queremos olhar no olho. Há médicos que não se preocupam com o tempo de consulta, né? E hoje, os médicos que atendem no convênio dizem assim, não pode passar de 10 minutos a sua consulta. Então, quando passar para o outro lado, é isso que vai contar. É isso que é importante para nós. E as dores somos nós mesmos é que trazemos. Quanto maior o nosso sofrimento, maior o nosso débito. Então, assim, todos nós, eu digo todos nós, porque eu muitas vezes também já peguei a fila do tratamento espiritual, mas estudando, eu aprendi que que nós dizemos que é nosso obsessor, não é obsessor. É alguém que nós ferimos muito e que está nos cobrando alguma coisa. É o amor não compreendido, não correspondido, que volta numa cobrança. E quando nós entendemos isso, e dentro da casa espírita, esse suposto obsessor é tratado, você olha, por que você está judiando da Maria? Não, porque a Maria me abandonou. A Maria fez isso, a Maria fez aquilo. E o irmão que está atendendo orienta aquele espírito do que aconteceu e ele vai embora. A pessoa, às vezes, que estava doente, sara. Não é? Então, nós somos a causa das nossas dores. Se não cuidamos bem da nossa alimentação, vamos ter problemas de estômago, de intestino, de dor de cabeça, de um monte de coisa. Nós que vamos envelhecendo, a gente tem que aprender a lidar com a nova vida que a gente leva. Tem que andar mais devagar, tem que comer alimentos mais leves, tem que fazer uma atividade física, porque o nosso corpo vai ficando debilitado. Deixa um carro na garagem sem mexer, ele não estraga? Primeira coisa que faz é a bateria arria. Depois o motor funde. Assim é o nosso corpo se a gente não cuidar. Se ficarmos só sentados assistindo televisão.
e não cuidarmos da nossa mente, que programa estamos assistindo, que música estamos ouvindo, que alimento estamos comendo, nós vamos trazer para nós as dores físicas, morais e existenciais. Né? Aproveitar a nossa estadia na Terra para fazer coisas boas e ter fé. Fé sem ação é morta. Ter fé e não fazer nada não resolve. Ser bom e não fazer o bem não resolve. A gente tem que fazer o bem. E fazer o bem não é só dar alimento. Uma conversa boa, um abraço, se dar bem com os colegas de trabalho, tentar entender os familiares dentro de casa. Às vezes a gente diz que não merece a família que tem, né? Eu não mereço o pai que eu tenho, eu não mereço a mãe que eu tenho, eu não mereço o filho que eu tenho. Merece, lutou para isso. A nossa família é o nosso cadinho evolutivo, com sofrimento ou sem sofrimento. E aqui ainda diz assim, a dor rasga véus, nas provações descobrimos vícios ocultos, orgulho, egoísmo e virtudes adormecidas como resiliência e compaixão. Só quando estamos sofrendo é que entendemos, né? Não se ilumina a imaginação sem a escuridão. A noite da alma precede a aurora da sabedoria. A experiência dolorosa, quando digerida, torna-se empatia, como ensina Chico Xavier. Se alguém lhe fere, é porque traz chagas ocultas. Cura-te para não ferires os outros. E às vezes a gente fere os outros com os maus pensamentos. Com os nossos maus pensamentos, a gente pode levar a dor para outra pessoa. Né? Quando citamos o defeito de quem convive com a gente, às vezes o que está te incomodando nele é um defeito seu. Se nós aprendermos a amar quem convive com a gente vai sofrer menos, vai fazer menos outras pessoas sofrerem e de repente você vai dizer assim, mas fulano mudou, fulana mudou. Não, você é que passou a amar e olhar com outros olhos. E para a gente continuar, eu vou mostrar um trechinho. Alguém aqui já assistiu ou está assistindo The Chosen? É uma série fantástica, né? Para mim, é o Jesus real aquele lá. É o mais próximo de Jesus mesmo. Então, vou mostrar um pedacinho para vocês verem o que é que a fé e a confiança faz com a pessoa. Então, que nós, não importa o problema, a aflição que estejamos passando, porque nenhum de nós vem para a casa espírita porque está muito feliz e diz, eu estou tão feliz, estou tão bem na minha vida que eu vou para a casa espírita. Não é verdade? Todo mundo vem com um cadinho de dor. Vem ou não vem? Uma aflição, seja ela qual for. Não importa o que estejamos passando, o que já tenhamos passado, ou se já estamos exaustos do sofrimento. Se nós conseguirmos tocar nesse mestre, a gente chega do outro lado bem. A gente pode ter uma vida boa aqui. Não importa o que estejamos passando. É ter fé, confiança, bons pensamentos, boas ações. O Teodoro falou tanta coisa que a casa espírita faz. Não só a casa espírita, as igrejas católicas, as evangélicas, gente que até se diz ateu
e está fazendo bem. Então, passar pela terra sem fazer o bem é que nós não podemos. E às vezes, quando a gente deixa o sofrimento da gente de lado e passa a olhar o sofrimento dos outros, de repente percebemos que o nosso sofrimento passou. Às vezes achamos que a nossa angústia é a maior de todas. Mas se nós olharmos do lado, a gente vai ver que não é. Esses dias atrás eu estava ouvindo um comentário de um curso que eu estava fazendo. E aí a pessoa diz assim, normalmente a gente critica o outro. Quem já não disse assim, olha, eu não dou nada para morador de rua, porque a gente dá o cobertor, no outro dia a gente vê o cobertor jogado na rua. Quem já não pensou isso? Todo mundo dá o cobertor e depois encontra para a rua. Dá a roupa e encontra a roupa jogada na rua. Não é? A gente diz, não vou dar mais não o cobertor. Mas a gente nunca parou para pensar, e nem eu havia parado para pensar nisso. Foi depois de ouvir esse senhor falando isso que eu me dei conta. Numa noite que garoa, que faz muito frio, o morador de rua, o cobertor dele molha. Não molha? Pensa se o morador de rua batesse na sua casa, tocasse a sua campainha e falasse assim, senhora, o senhor tem como o senhor lavar meu cobertor e colocar para secar, de tarde eu venho buscar? Quem aqui deixaria? Falar, pode deixar o seu cobertor que eu lavo. Ninguém deixaria. Mas criticar, a gente critica, não é? E imagina o sofrimento dessa pessoa na rua. Tem uma história do Chico Xavier que ele estava com os dirigentes da Federação Espírita. Todos homens elegantes, de terno. E ele, conversando com aqueles homens, atravessou a rua e foi cumprimentar um mendigo. Vários estavam lá, ele foi cumprimentar. Quando ele voltou, um dos diretores da federação disse assim para ele assim, que coisa, né, Chico? Tanta gente na rua, tanto mendigo na rua. Que judiação, né? Ele falou assim, não, eu fui cumprimentar o irmão. Ele é um espírito de luz que está passando por um aprendizado novo. Ele quis passar por esse aprendizado. E isso aconteceu com o Chico. Tem lá o relato nos livros dele, né? E quem já não viu no YouTube, no Instagram, pessoas dizendo de contatos que teve com Jesus sem saber que era Jesus, né? Tem uma médica, a Filomena, que ela diz que um dia ela estava assistindo a missa e ela faz palestra em igrejas católicas. Ela estava assistindo a missa, terminou a missa, ela pensou assim, falou assim, Jesus, vamos tomar um café comigo hoje? Estou de folga, não tenho plantão, vamos tomar um café comigo? Pegou o carro e foi para a padaria. Chegou no estacionamento, tinha um mendigo sujo, fedido. Ninguém parou para ver nada e ele não pediu nada para ninguém. Mas quando ela passou, ele disse assim para ela assim, você me dá um café? E ela, quando ela ouviu aquilo, ela disse que ela levou um choque, ela voltou, falou assim, entrou com ele na padaria, falou, mas só um café, meu, só um café, você me convidou para um café, só um café? E diz ela que ela insistiu tanto que ele aceitou alguma coisa, enquanto ela foi até o balcão e buscar, cadê o mendigo? Então a gente nunca sabe se a gente está atendendo um mendigo ou Jesus se fazendo de mendigo para testar a sua fé, a sua bondade, o seu amor e caridade, né? Então que possamos fazer igual essa moça. Nós, as mulheres, nós sabemos, e os homens também sabem, das esposas, o sofrimento que é
4, 5, 3 ou 2 dias de menstruação. Imagina uma pessoa 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando. Mas ela veio atrás de Jesus porque ela sabia que se ela tocasse nele, ela seria curada. E nós também, seja o mal que a gente tenha, se a gente conseguir tocar esse Jesus, a gente se cura. Seja qual for a dor, seja qual for o problema. Mas precisamos fazer o bem para chegar cada vez mais perto dele. E quando a dor chegar perto da gente, para a gente ter a certeza que é para a gente evoluir. Deus não quer nenhum filho dele sofrendo. Nós imploramos para sofrer, passar por aquilo que fizemos outras pessoas passarem em vidas passadas, às vezes erros cometidos, escolhas erradas que fizemos nessa vida, nos causa sofrimento. Então, para encerrar o nosso bate-papo, tem uma música que fala sobre isso, da Elizabeth Lacerda. E é para encerrar a nossa conversa de hoje, vamos ouvir a música da Elizabeth. E agora, Senhor Jesus, amigo muito amado, que nesta noite possamos tocar na orla da tua veste. Senhor Jesus, entra na nossa vida, entra na nossa casa e faz ali, Senhor, a tua morada. Que possamos, Senhor, a partir de hoje, aprendermos com as aflições, amarmos mesmo aflitos. Que possamos, Senhor Jesus, evoluirmos com os nossos familiares, que possamos compreendê-los, perdoar, amar, para chegarmos cada vez mais perto de Ti, que o Senhor possa crescer em nós e nós diminuirmos no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos nossos maus pensamentos. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente.